Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage MC e hoje estou trazendo mais uma videoaula, né? E hoje vai ser uma videoaula bem curta, tá? Porque ela é uma aula que ela se trata de uma música bem simples. Recentemente eu estava procurando uma música, né? De um grupo que eu gosto que é o aespa, que é uma música chamada Flowers. Como tocar a parte de guitarra dessa música, né? Que é uma música que eu gostei muito desde a primeira vez que eu vi, porque ela tem uma pegada muito gostosinha de R&B, né? E a frase que a guitarra faz nessa música, cara, eu acho ela muito legal, porque assim, ela repete, fica repetindo a música toda, mas é uma frase bem característica desse estilo, né? Esse estilo R&B. É uma frase que ela soa até meio que sensual quando a gente toca ela na guitarra, né? Tipo, sozinha ela. Mas é uma música que eu gosto muito dessa frase, dessa música. Eu resolvi fazer essa aula, eu já fiz ela na verdade em um Reels, se você quiser ver em um formato mais curto tá aqui. Mas eu deixei mais pra galera da gringa que quer ver, né? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando mais lentamente, exatamente pra ir pra, enfim, pra galera do Brasil. Então é isso, eu vou ensinar basicamente a frase da música Flowers, que é uma frase que assim, uma música repete, tecnicamente ela é fácil, mas a frase em si ela não é muito fácil, tá? Então se você é um iniciante, considera que se você quer pegar isso aqui, já tem que ter uma certa técnica, tá? Não é nada super complexo, mas você tem que ter pelo menos uma técnica como já fazer hammer-on, pull-off pra ficar boa, tá? Então é isso, bora lá. Lembrando, essa daqui eu vou estar fazendo na guitarra, porque é na guitarra, né? E também porque eu acho que o som fica mais legal do que quando eu faço no violão. Eu tentei fazer no violão, mas sei lá, eu acho que como foi feito na guitarra, soa melhor na guitarra. Então é isso, bora lá. Bom, já tô aqui com a guitarra posicionada. Lembrando, essa música eu sinto que ela tem alguns efeitos, então se você é guitarrista, o que eu percebo muito nela é que assim, ela tem um reverb bem na cara, né? É um reverb que eu sinto que ele é um não é um raw, mas é um reverb bem na cara, pra dar aquela impressão que você pelo menos tá em uma sala. Eu sinto um chorus bem sutil, então eu também coloquei um pouco na minha guitarra, mas o da música ele é bem sutil mesmo, é o que eu sinto. Eu também sugiro que deve ter um pouco de compressão, porque nesse estilo é muito comum utilizar o compressor na hora de gravar, né? Pra empurrar um pouco mais pra frente. E uma coisa que tem na música, mas eu não vou pôr aqui, eu sinto que na guitarra da música, a guitarra tá começando a dar o amplificador, né? Tá já começando a dar aquele break-up, né? Tá começando a dar aquele leve crunchzinho quando você toca mais forte, e aí ele começa a dar uma leve distorcida. Que inclusive é muito bom, né? O som da guitarra nessa música é muito bonito. Só que eu vou focar em deixar a guitarra limpa aqui pra ficar com mais claridade, pra vocês conseguirem ouvir melhor o som limpo, tá? Pra ficar mais claro de ouvir as notas em si. Então bora lá, vou deixar a minha guitarra aqui mais perto para vocês verem melhor. A gente vai começar essa música aqui pegando, parece até um bicorde o começo dela, né? Porque a gente vai basicamente fazer esse bicorde aqui, que é um bicorde de ré, né? É só pra lembrar, tá na afinação padrão, é claro, né? A gente vai pegar esse bicorde de ré e apenas vai tirar o dedinho aqui, né? Então ele vai ficar meio que um ré com sétima, né? Só que não um ré com sétima inteiro. E ele vai soar dessa forma. Então a gente vai tocar ele dedilhando, né, da corda mais grave para mais aguda, apenas as três cordas deles, tá? Que no caso vai ser da quinta, quarta e terceira. Quando a gente tocar essas três, lembrando que a gente toca um pouco rapidinho na música, tá? A gente vai fazer então aqui um lick, né, que é basicamente a gente vai fazer um hammer-on, a gente vai pegar aqui na corda Si na casa 6, e a gente vai fazer um hammer-on na casa 8, só que logo em seguida a gente vai fazer um pull-off, né? Aquele lick que é bem comum, que é esse daqui, né? Então você vai pegar na casa 6, vai fazer um hammer-on, ou seja, vai martelar na casa 8, e aí você logo em seguida vai fazer um pull-off. E quando você fazer isso aqui, você vai pegar o seu dedo 2 de preferência, que fica mais fácil, tá? Você vai descansar, né? Tocar uma nota meio que vai descansar, né? Eu falo descansar porque finaliza meio que essa parte aqui. Aqui na casa 7, na corda Sol. Então meio que esse hammer-on com pull-off junto com essa descansada fica assim, né? Então meio que somando toda essa parte do começo, eu vou tocar bem lento, mas lembrando, eu sempre ponho as tablaturas aqui no canto para vocês acompanharem, tá? Bem lento fica mais ou menos assim. Mas no ritmo da música você vai tocar mais ou menos dessa forma. Essa meio que seria a primeira frase, né, para iniciar. Depois disso, a gente vai basicamente fazer agora um acorde, só que a gente não vai tocar ele inteiro. A gente ainda aqui vai ficar aqui na casa 5, né, a gente vai fazer um Lá menor, só que é um Lá menor com sétima. Então é basicamente o acorde de Lá menor aqui, né, com pestana, só que você vai tirar esse dedinho também. E aí a gente vai meio que dedilhado também, novamente, começando na corda mais grave para mais aguda, só que a gente só vai ir até a corda 3, que é essa daqui. Vai ficar mais ou menos dessa forma.
Quando a gente fazer esse dedilhado, a gente logo em seguida vai pegar esse formato e vai transferir ele para a casa 4. E aí quando a gente for fazer na casa 4, a gente não vai dedilhar, a gente só vai bater para baixo, mas de preferência foca em tocar mais as cordas graves, dessa forma. Isso é bem comum, né, em R&B, né, esses cromatismos de descer, e é muito bonito, inclusive. Depois disso a gente vai descer novamente, só que aí quando a gente for descer pro sol, a gente vai fazer outra fase. Essa frase aqui, ela é muito parecida com essa primeira que a gente tocou. Eu vou mostrar a primeira pra vocês e essa que a gente vai fazer agora. Essa foi a primeira e agora essa é a que a gente vai fazer. Você vê que meio que quase que elas são a mesma ideia, a diferença é que a gente só vai tocar em notas diferentes. A gente vai então, no caso, a gente estava aqui, né? A gente estava aqui na casa 4. A gente vai descer agora, o mesmo formato, né? Vai ser meio que um Sol com sétima. E a gente vai fazer daquela mesma forma. A gente vai tocar as 3 primeiras notas dedilhando, né? No caso, da mais grave para mais aguda. Terminou esse dedilhado, a gente vai fazer novamente aquele lick, né? Que é um Ré menor com pull-off. Ele vai ser aqui na corda Sol, a gente começa na casa 3, a gente vai dar um Ré menor na casa 5 e depois um pull-off novamente na casa 3. Ou seja, começa na 3, Ré menor na 5, depois pull-off, volta para 3. Dessa forma. E seguindo a mesma lógica, a gente vai descansar. Só que a gente vai descansar aqui na corda Ré na casa 5. Tocando tudo junto, né? Então pegando tudo isso aqui agora, ficaria mais ou menos assim. Eu vou tocar lento, lembrando sempre as tabaturas estão aqui, tá? E um pouco mais no ritmo da música, né? Você vê que é um pouquinho rapidinho, né? E é claro, é importante lembrar, né? Tirando a frase do começo, essas aqui, né? Elas são tudo uma atrás da outra, tá? Eu só meio que separei essa do Sol porque ela era mais específica. Mas a gente vai tocar tudo em seguida. Eu vou tocar mais ou menos agora como seria, né? E para finalizar, que é a parte mais fácil, a gente vai voltar novamente pro Lá com sétima. E a gente vai dedilhar, né? No caso da mais grave para mais aguda, até chegar na corda 3. E quando a gente chegar na corda 3, a gente vai dar um toque um pouco mais forte e a gente vai matar o som, a gente vai abafar. Dessa forma. E esse seria basicamente o fim da frase. E aí a gente vai ficar repetindo ela a música inteira. Então agora eu vou dar uma passagem, vou tocar no caso a frase bem lentamente, colocando as tabaturas aqui para acompanhar. E aí é só vocês verem, se precisar pausar para entender melhor uma parte, você para aí, né? Mas enfim, bora lá. Então eu vou tocar bem lento e vou colocar as tabaturas aqui para vocês verem. Agora, como se realmente no ritmo da música, né? Você vê que já é uma coisa meio rapidinha, né? Uma coisa eu tentei tocar tudo isso só fazendo a pressão o tempo inteiro, né? Mais ou menos dessa forma. Só que sei lá, eu sinto que parece que não dá muito certo, parece que fica mais difícil. Parece que fica mais fácil quando você desmonta o acorde mesmo. Mas enfim, então essa seria a frase, né? Como eu disse, ela repete a música toda, então fica até fácil nessa questão. Só que ela não é uma frase fácil, né? Tanto que uma outra coisa que eu ia falar, né? É uma frase que, assim, ela toca a música inteira. Então, você até pode pegar ela agora, mas você vai perceber que quando você for tocando com a música, dá até uma certa cansada. Porque, né? Ela é quase toda com pestana. E você tem que ficar montando a pestana e desmontando também. Então é isso, pessoal. Essa seria meio que a Flowers da Aespa, né? A parte da guitarra. Lembrando, como eu falei, eu tirei isso aqui de ouvido. Então, se você aí tem os ouvidos bons aí, você acha que pode ter alguma coisa aí que pode estar fora, ou pode ter uma nota faltando, fica à vontade para comentar aqui qualquer coisa. Se eu perceber que eu posso fixar seu comentário sem problema nenhum, tá? A gente tá sempre aberto a críticas. Mas é isso, pessoal. Então fica aí a aula pra vocês. E fica a aula em português, né? Lembrando que eu fiz um shorts, né? Aqui, então eu vou estar colocando ele aqui caso você queira ver algo mais rápido. E também pra galera que é da gringa, porque o shorts tá em inglês, tá? Mas resolvi fazer a aula aqui mais lenta, porque eu queria ter algo brasileiro aqui mesmo dessa aula. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês em uma próxima aula ou em um outro próximo vídeo de conteúdo do canal. Até mais!